Boa noite, Aldeci, tudo bem? E aí, quanto tempo? Boa noite, Elaine, seja bem-vinda, seja bem-vindo, Aldeci. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dando 5 minutinhos de tolerância. Já vão me dando feedback aí com relação ao áudio, ao vídeo, porque hoje o tema tá muito bom. Temos aí ansiedade com relação ao futuro incerto para falarmos. Gostaria de ansiedade com relação ao futuro incerto. Esse é o tema de hoje. E enquanto isso, vão me dando feedback aí. Temos muitas coisas para falar. Acredito que eu consigo esgotar o tema hoje com relação ao assunto, né? Tudo hoje. Vamos torcer para que isso aconteça, né? E eu consegui uma luz nova, né? Por isso que a clareza tá bem grande aqui hoje, então por isso tá desse jeito. Então boa noite, pessoal, vão me dando feedback aí com relação ao áudio, ao vídeo, está tudo ok. E aí, rapaz, tudo bem? Tudo bem? Essa semana agora a gente vai entrar num tema muito bacana aqui. Eu vou falar bastante sobre questões de psicopatologia, vamos falar bastante sobre alguns assuntos interessantes. Enquanto isso, antes de eu dar os avisos da semana, vai compartilhando a live. Eu queria pedir isso para vocês. Tentem compartilhar a live. Clica aí nesse botãozinho aí que parece um triângulo inclinado para esse lado de cá, né? No caso de vocês seria assim, não sei, talvez. E vai mandando para alguma pessoa que possa se beneficiar com relação a esse tema. Hoje o tema é ansiedade com relação ao futuro incerto. E quem vocês souberem que precisa aprender um pouco mais sobre esse tema de ansiedade, manda para ela nesse dia de hoje. Oi, mãe, boa noite, seja bem-vinda. E enquanto vocês vão compartilhando a live, durante a semana eu vou começar a postar alguns assuntos relacionados à psicopatologia, algumas coisas relacionadas à prevenção de psicopatologia, fazer alguns questionamentos interessantes a respeito disso, né? Para a gente poder aprender um pouco mais a respeito de como fazer para poder evitar, né, a instalação de algumas psicopatologias. Então, nesse ponto, vamos ter aí coisas interessantes ao decorrer da semana, né? E compartilha, pessoal, compartilha a live. Enquanto eu for falando sobre o tema de hoje, que é a ansiedade com relação ao futuro incerto, eu gostaria que vocês pudessem manifestar as dúvidas, né? Assim, os questionamentos que vocês acham que são importantes serem feitos e tudo mais, para a gente poder interagir um pouco mais durante a live, né? E ficar bacana. Não se sintam envergonhados com relação a isso e gostaria que vocês me dessem bastante feedback hoje, hein? Com relação ao áudio e o vídeo. E fiquem até o final, pessoal. Fiquem até o final porque vai ser bem bacana hoje. Então vamos lá, né? Eu acho que já foram 5 minutinhos de tolerância, mais ou menos. E eu vou começar a live. Primeiramente, quero dar a fonte de referência. De onde é que eu tirei tudo que eu vou falar hoje? Tem uma psiquiatra chamada Ana Beatriz Silva, que ela escreveu um livro chamado Mentes Ansiosas. E essa psiquiatra, ela fala bastante a respeito de uma relação existente entre medo e ansiedade. Algumas outras reflexões eu vou falar de acordo com as minhas próprias observações e leituras, que eu não consegui colocar aqui de onde é que veio a referência, tá? Mas basicamente eu tirei do livro da Ana Beatriz Silva, tá bom? E primeiro de tudo, eu preciso começar falando a respeito do medo, né? Por que eu preciso falar do medo? Porque a ansiedade, segundo a Ana Beatriz, ela correlaciona ansiedade com medo, né? E assim, segundo a definição do próprio dicionário, o que é medo, o que é ansiedade? Medo seria um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário. Isso é medo. E geralmente o medo, ele se instala quando a gente vive no presente, no agora, algo que desperta esse medo.
Então, novamente, só para a gente fixar bem esse conceito, medo é um sentimento de grande inquietação diante da noção de um perigo real ou imaginário. Isso é medo. O que significa ansiedade? Segundo o próprio dicionário, é uma sensação de receio e de apreensão, né, sem causa evidente. É uma perturbação de espírito causada pela incerteza ou pelo receio, né? Isso é ansiedade. E, geralmente, o medo e a ansiedade, elas têm uma grande ligação. E quando o medo e a ansiedade, eles se instalam, eles sempre vão começar a se instalar diante de alguma situação que eu vivo no presente. Daqui um pouco eu falo sobre aspectos do passado e depois do futuro. E geralmente quando a ansiedade ela começa a se instalar, surgem situações específicas que a gente vai vivendo de potenciais ameaças. A ansiedade sempre tem a ver com coisas potenciais direcionadas para o futuro. E aí, se porventura isso acontece no momento presente atual ou por dias repetidos e seguidos, a gente pode ir criando uma espécie de condicionamento. É como se o nosso corpo fosse aprendendo essa sensação. Como é que a gente sente essa sensação diante de uma potencial ameaça que está prestes a surgir? Isso seria ansiedade. E ela se instala diante de circunstâncias aqui no momento presente. Oi, João Gabriel, que bom, saudade de você também. Seja bem-vindo. Então, nesse ponto, temos a ansiedade e temos o medo. Então, fica bem claro para nós então que a ansiedade ela sempre vai se instalar diante de situações de potenciais ameaças que vão acontecer. E ela começa a ser aprendida na nossa vida no momento de agora e por dias seguidos. Por exemplo, só para a gente entender, quando a gente é mais novo, a gente começa a viver situações de ansiedade, logicamente, quando a gente é pequeno, enfim, criança e tal. Sabe aquelas situações assim, se você fizer isso, eu vou te bater, sabe assim? Essas ameaças que os nossos pais criam, né, para poder controlar o nosso comportamento, deixar a gente um pouco mais educado, né? Elas são próximas de uma instalação de ansiedade, que ao longo da vida a gente vai generalizando. Por exemplo, na escola, quando a gente está lá assim, eu sei que eu tenho que fazer uma prova e eu não estudei direito para ela, então eu já antecipo situações ruins. Então a ansiedade e o medo, elas têm uma ligação muito grande. E o medo, ele tem um objetivo, né, de me proteger de um perigo qualquer, de uma ameaça qualquer, de um perigo real ou imaginário. Precisamos entender também uma outra coisa. As reações de ansiedade e medo, todo ser humano sente. Não existe possibilidade de eu nunca sentir nenhum tipo de emoção relacionada à ansiedade ou medo. Sempre eu vou sentir ansiedade ou medo. Só que, por quê, né? Por que eu sinto ansiedade e medo? Porque o nosso corpo, biologicamente falando, dentro de uma escala evolutiva, ele é sempre preparado para reagir diante do perigo. Então, não adianta a gente achar que nunca vai sentir, né? O João Gabriel está colocando lá, sei muito bem o que é isso. E é isso mesmo, né? Nós sempre reagimos diante de potenciais perigos, ameaças e tal. Para quem desejar entender um pouco mais dos mecanismos de ansiedade, eu sugiro vocês depois dar uma olhadinha no meu canal do YouTube. Tá lá o canal escrito Gulliver Holmes Explica. Dá uma olhadinha lá depois que tem um vídeo sobre ansiedade. É um dos primeiros, lá no finalzinho. E eu explico um vídeo de aproximadamente 8 minutos. Eu explico com mais detalhes como que é o mecanismo da ansiedade no nosso corpo, o que a gente sente e tudo mais. Então, para quem for curioso, depois dá uma olhada lá. Então, considerando que a ansiedade e o medo, elas têm uma ligação, elas estão interligadas muito fortemente. Todos nós sentimos reações de ansiedade e medo, então vamos entender. O que acontece que a nossa ansiedade ela aumenta diante de um futuro incerto, por exemplo, né? O que acontece conosco? Por quê? Eu vou ler uma pergunta antes de dar continuidade. Como identificar os gatilhos de uma crise de ansiedade? Pois tem esse vídeo que eu acabei de falar para vocês sobre ansiedade, que lá eu descrevo bem
mesmo sobre todos os sintomas, né? O que sente no corpo, que é taquicardia, sudorese, boca seca, ânsia de vômito, sensação de desmaio, calafrio, tremores, visão turva, dor na cabeça, dor no peito, dor no estômago, e tremores, fraqueza física, uma série de sintomas. Todos esses são sintomas de ansiedade. E a crise de ansiedade ela instala quando você sente vários sintomas ao mesmo tempo, né? Então nesse vídeo que eu falei, dá uma olhadinha lá depois que vocês vão conseguir entender tudo isso, tá? Esses gatilhos de crise de ansiedade. Então vamos lá, como a gente vai vivendo a vida, vai aprendendo, né? Que a gente cognitivamente falando consegue ter uma capacidade de olhar para trás e também a gente consegue ter uma capacidade de olhar para frente, para o futuro, né? Nós conseguimos ter essa habilidade cognitiva de ir no passado, ficar no presente, ir para o futuro, voltar no passado, ficar no presente, volta para o futuro, volta para o presente. A gente tem essa capacidade. E quando a gente começa a perceber de que a gente está vivendo muito no futuro, a gente está começando a gerar um problema. Por quê? Obviamente, por raciocínio lógico, tem coisas que a gente sabe que elas podem vir a dar errado. Obviamente, né? Todo mundo sabe disso. Então, o futuro é um lugar onde a gente não tem controle. Por quê? A gente não conseguiu deixar a coisa acontecer ainda. Então, o futuro a gente não tem controle. Isso é uma coisa importante a gente entender. E na vida sempre vamos passar por situações de acontecimentos bons ou ruins. No futuro vai ser da mesma forma. Vão acontecer no futuro situações boas e também situações ruins. Então, como? Com relação ao futuro, se porventura no futuro acontece uma coisa boa, isso gera em mim o quê? Uma esperança. Se eu acredito, né? Se eu começo a pensar, nossa, no futuro eu acho que vai acontecer uma coisa assim, assado e tal, eu vou alcançar resultado assim, vou tirar um 10, vou conseguir comprar minha casa, vou fazer meu casamento dos sonhos e tal. Isso gera o quê? Uma expectativa positiva, uma esperança, quando eu olho para frente com positividade, entendendo que os acontecimentos eles vão ser bons, porque eu estou construindo um presente positivo, um presente legal. Agora, quando eu começo a usar dessa habilidade cognitiva que eu tenho de ir lá para o futuro, e eu começo a olhar para esse futuro com acontecimentos ruins, achando que tudo vai dar errado, tudo vai dar problema, não vai ter nada bom e não sei o quê, aí eu começo a criar um problema de ansiedade, vou começando a ficar apreensivo, agoniado. Por quê? Porque eu quero que chegue logo lá na frente, e esse lá na frente nunca chega, para eu conseguir fazer alguma coisa para poder não deixar acontecer o que é ruim, né? E eu vou dar uma formulazinha para vocês bem básica hoje, para vocês se livrarem um pouco dessas sensações, para aprender a lidar melhor com isso, né? Então, as coisas boas, quais coisas na vida da gente pode se localizar no futuro, por exemplo, né? Assim, que coisas que a gente vive que cabe num futuro, né? Geralmente, as coisas elas podem ser reais ou imaginárias. Antes de eu dar continuidade, tem uma pergunta aqui da Carol. Ansiedade pode virar depressão? Pode, Carol, dependendo da maneira com a qual você lida com as sensações físicas do seu corpo, porque você não tem controle delas, você pode ficar triste por isso, né? Pode ser uma comorbidade. Porque na ansiedade você vai sentir um tanto de... Quando a pessoa está numa crise de ansiedade, você sente um tanto de reações físicas, que eu descrevo lá no meu vídeo do YouTube, que se você fica sentindo isso várias vezes, sem conseguir ter o controle, sem nenhuma intervenção psicológica, isso tende a gerar uma tristeza, né? Você fica triste por isso, né? Então, infelizmente, é um problema, né? Então, pode ser sim, pode virar depressão, mas nem sempre, tá? Então... E com relação à questão do futuro, né? Quais são as coisas que podem acontecer, né? Que podem caber dentro de um futuro? Coisas reais ou coisas imaginárias. As coisas reais, elas cabem no futuro por quê? Porque elas são prováveis. Como ainda não aconteceu, a gente vai pensar por raciocínio probabilístico, né? Então, assim, é provável
que aconteça alguma coisa. Então, isso é uma coisa que é próximo de uma realidade. Agora, quando eu olho para o futuro e lá tem alguma coisa que é mais imaginária, por ser fantasia ou improbabilidade da minha cabeça, né? Aí eu posso desorganizar meu jeito de funcionar, minha cabeça, meu corpo, meus sentimentos e tudo mais. Então eu vou sempre lidar com duas coisas então relacionadas ao futuro. Coisas reais ou coisas imaginárias. Guarda essa informação que daqui a um pouco eu vou voltar nela, que ela é muito importante. Isso é um ponto. Com relação ao futuro também, eu posso subdividir em duas coisas. No futuro, eu posso viver coisas concretas ou coisas abstratas, assim como eu vivo isso no presente e vivi isso no passado, né? Então, com relação às coisas concretas, elas são mais palpáveis, as coisas concretas que eu tenho, enfim, vivendo, né? Eu estou vivendo coisas concretas. Por exemplo, eu moro numa casa, eu posso ter um emprego, eu posso correr atrás de alimentação, eu posso casar na igreja, eu posso ter um carro, eu posso coisas, né? Ter coisas, assim, objetos mesmo, né? Essas coisas concretas, todo mundo sempre está em busca delas, né? Independente se no presente, independente se você já buscou e já adquiriu o que está no passado, ou se isso vai vir a acontecer ainda, né? Você ainda tem um projeto, alguma coisa eminente, que é concreta mesmo, que é palpável, que você pega nela. Então, isso é o futuro, né? E também eu posso querer viver coisas que são um pouco mais abstratas, que isso permeia a vida, independente se é no passado, no presente ou no futuro. Por exemplo, eu posso viver coisas abstratas do tipo, né? De você, sei lá, ter certeza de que as pessoas estão te entendendo na vida, enfim, entendeu? Sobre o que você comunica, né? De você dar certo num casamento, de você ter medo de não ser você mesmo, né? De não conseguir manifestar a sua mensagem para o mundo e as pessoas não aceitarem isso é uma coisa um pouco mais abstrata. De você não ser amado, de você não conseguir amar, de você enlouquecer, né? Enfim, são coisas mais abstratas, enfim. E essas coisas abstratas, elas podem estar no passado, eu posso já ter vivido elas e superado, eu posso estar com elas no presente, mas eu posso também temer isso acontecer no futuro. E quando eu jogo isso tudo lá para frente, né? Assim, essas coisas lá para frente, se eu vou criando uma convicção, eu vou chegando, estabelecendo raciocínios ali, julgando, avaliando as coisas que eu tenho vivido, e aí eu vejo que alguns dos pontos que eu estou vivendo no agora, quando for lá na frente, vai dar errado, por algum motivo eu acredito isso, não sei, né? A gente coloca essas coisas na cabeça, talvez porque a gente não está fazendo certo no agora, e a gente fica achando que o trem vai dar errado lá na frente, aí eu começo a sentir ansiedade e medo. E aí eu preciso parar e pensar. O que eu estou achando que vai dar errado? Eu tenho que fazer uma avaliação. Eu tenho que fazer uma reflexão. Se o que eu estou pensando, vamos lá, vamos raciocinar com a cabeça agora. Eu estou lá, todo apreensivo. Então eu vou fazer um trabalho comigo mesmo. Vou começar a dar uma dialogada na minha cabeça e pensar, peraí, o que eu estou pensando que vai dar errado, isso é real ou é fantasia? Ou é irreal? Eu tenho que perguntar isso. É uma coisa concreta mesmo, que eu estou com medo de não dar certo, ou é uma coisa abstrata, que eu estou achando que não vai dar certo? Eu preciso me questionar com relação a isso. Por quê? Se a coisa for real, que eu estou temendo que vai acontecer lá na frente, e ela é provável mesmo, tem muita chance de acontecer, então eu preciso aprender a solucionar problemas em potencial. Porque problemas, galera, vai sempre existir na vida. Não tem como eu parar e falar assim, pronto, minha vida não tem mais problemas. Seria muito bom se isso acontecesse. Mas não acontece. O tempo todo que a gente está vivendo, a vida está trazendo problemas para a gente poder solucionar de alguma forma. Às vezes é uma dívida, às vezes é uma frustração, né? Às vezes é, sei lá, um emprego que a gente perdeu, às vezes é um outro emprego que a gente quer alcançar. Sempre vai ter alguma coisa para poder resolver. Se nesse ponto eu chegar nessa conclusão, não, o meu problema do futuro é real, ele vai acontecer.
Aí eu preciso parar e falar assim, então beleza, vamos lá, e se isso acontecer? Como é que eu vou resolver? Aí é o X da questão. Aí, ó, o Marcelo antecipou o negócio. A vida é solução de problemas. Ah, rapaz, você tá ligado, hein? Muito bom. E é exatamente isso mesmo. É ir atrás da solução. É ir atrás da solução. Eu já havia feito uma live aqui falando sobre treino de solução de problemas. Maia Poliano, suas falas são tão claras. Obrigado por essa live, professor. Oh, obrigado você, Maia. Que bom. Fiquei feliz pelo carinho, viu? Então, nesse ponto, eu aqui tem um vídeo no YouTube, né? No YouTube, lá no meu canal do YouTube, que eu falo especificamente dando detalhes sobre como resolver problemas. Tá lá no YouTube também. Tem 2 vídeos recomendados para vocês. O primeiro deles sobre ansiedade, para vocês entenderem o que a ansiedade faz no corpo físico de vocês, na cabeça de vocês, né? No psicológico e tal. E também com relação ao vídeo que fala sobre solução de problemas, né? Então, se eu sei que o meu problema ele é potencialmente real, porque ele pode vir a acontecer, é muito fácil de eu entender isso, né? Só pensar de forma lógica, eu preciso aprender a resolver esses problemas. Eu preciso aprender a resolver esses problemas. Agora, vamos para a parte mais legal, que é quando ele dá uma enlouquecida na cabeça, né? Se porventura o problema que eu estou acreditando que vai acontecer no futuro, ele é irreal ou fantasioso, eu posso precisar fazer um parênteses aqui. Deixa eu só orientar vocês aqui. Onde encontro? Tem um canal Gulliver Holmes. Deixa eu escrever aqui para vocês. Chama o nome do canal Gulliver Holmes Explica. Esse é o nome do canal do YouTube. Tá escrito aí, ó. Depois vocês dão uma olhada lá, tá? Vou fixar o comentário aqui. Então vamos lá. Se o meu problema, né, se o problema que eu estou passando, ele é um pouco mais fantasioso, um pouco mais irreal, né, um pouco mais, sei lá, fora da realidade mesmo, eu preciso parar para pensar o seguinte. Será que eu não estou dando um ato de fé muito grande, não? Para esse fenômeno, né, que está acontecendo na minha cabeça? Eu não sei o que eu fiz aqui, que eu alterei a luz. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Deu não. Aqui um pouco melhor. Então, às vezes, o que eu estou acreditando que vai acontecer no futuro, que é um problema irreal ou fantasioso, eu estou sendo estou tendo muita fé nessa coisa que eu estou criando. Se eu falo assim, não, eu acho que as pessoas não vão me entender quando eu começar a me expressar para elas. Aí eu preciso pensar, poxa, tem gente que tem medo disso, né? De não ser entendido, de não ser compreendido, de, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, né? Aí eu preciso parar e pensar, poxa, mas por que as pessoas não vão me entender? Eu estou dando um ato de fé, eu estou acreditando sem ver que as pessoas não vão me entender. Eu preciso, então, nessas horas, de 2 coisas básicas. Se eu estou dando um ato de fé para uma coisa que não tem muita lógica, não tem muito sentido. Eu preciso de um teste de realidade e de um exame de evidências. Ou seja, se eu estou achando que ninguém vai me entender mais na vida, que ninguém vai conseguir me compreender, etc, etc, eu preciso testar isso aí. Falar assim, peraí, deixa eu ver então. Fulano, vem cá. É assim, 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 fala, explica, tal. E ver se a pessoa vai aceitar, vai acreditar em você ou não, né? Busca evidências, busca provas para aquilo que você está achando que vai dar errado, para ver se vai dar errado mesmo. Senão a gente fica vivendo muito dentro de um mundo de fantasia na nossa própria cabeça, reagindo sempre dentro daquilo que está aqui dentro. Aí eu fico lá, peraí, não, as pessoas não vão acreditar em mim. Aí eu nem falo o que eu penso, porque eu estou criando na minha cabeça uma realidade, ninguém vai acreditar em mim, mas eu nem falei para saber, porque eu estou antecipando que a pessoa vai reagir mal, e aí eu pego e fico assim, não vou falar nada não, porque senão não vai dar certo e não sei o que. E aí eu acabo ficando todo ansioso.
tendo uma crise de ansiedade. Lá no vídeo tem as dicas para melhorar a crise de ansiedade também. Tá tudo lá no YouTube. Dá uma olhada lá para você saber como é que você vai sarar dessas crises lá. Tem um exercíciozinho top lá também. Então, nesse ponto, eu preciso saber buscar evidências. A vida precisa ser um teste contínuo de busca de evidências. Senão, a gente vive dentro de uma realidade muito que a gente chama de neurótica. Eu vou ficando neurótico, vou ficando muito reagindo de acordo com as minhas fantasias. Vou vivendo dentro do mundo da fantasia. Eu não tenho que viver dentro do mundo da fantasia. A minha vida tem que estar com o pé calcado na realidade. Na realidade. Então, nesse ponto, eu preciso fazer com que eu não sofra por antecipação. Um dos remédios para você parar de sofrer por antecipação é teste de realidade. Tem que testar a realidade. Vamos testar a realidade. Buscar exame de evidências. Eu preciso saber colocar as coisas à vista, evidente. A vida tem que ser evidente, a vida não tem que ser um sofrimento por antecipação de situações que está só na sua cabeça. A vida acontece fora da sua cabeça, não é dentro da sua cabeça. Algumas coisas você cria aqui dentro para você fazer fora. E às vezes o que você faz fora tem que ser modificado porque você não planejou direito aqui dentro. Quem nunca passou por situações de que teve que fazer alguma coisa e aí falou assim, nossa, mas eu fiz uma coisa aqui que estava totalmente diferente do que eu planejei. É sempre assim, a vida na realidade acontece de formas muito, muito, muito dinâmicas. E para eu saber testar a realidade, eu tenho que fazer. Eu testo a realidade fazendo. Eu não testo só planejando, eu tenho que fazer. Se você não faz, você está com problemas aí. Tem que se buscar mais enfrentamento positivo. Fazer coisas. Eu preciso fazer. É o meu movimento. Tenho que ir atrás. O que eu estou precisando ver? Se as pessoas vão rir de mim quando eu for falar alguma coisa, então fala alguma coisa. Vence o medinho lá. Vence a dificuldade de falar. Vai lá e fala. Testa a realidade. Fazendo. É na ação. O behaviorismo fala isso, né? A gente tem que ser agente atuante no mundo para que eu produza uma consequência que retroalimente a mim e assim a gente vai dinamizando a vida, né? Eu vou interagindo com as coisas e o mundo. Eu tenho que viver na interação, não é só na fantasia, eu comigo mesmo, não. E aí nesse ponto, para eu testar a realidade, eu preciso observar atentamente o que eu preciso, o que né, fazer para poder, né? Tem a ver com a solução de problemas do vídeo lá, de solução de problemas e tudo mais. E se eu ver que aquilo que estava lá na realidade, né, se diferenciou daquilo que está na minha cabeça, eu preciso ignorar o que está na minha cabeça e ficar mais preso ao que está na realidade. Me prender ao real e não ao imaginário. Se você se prendeu ao imaginário, a chance de você aumentar muito mais a sua ansiedade é alta. Então, a solução para a gente conseguir ficar menos ansioso é a gente buscar criar formas de resolver aquilo que eu estou criando na minha cabeça. Eu preciso resolver. Espera aí, vou voltar de novo. Se o que eu estou com medo é real, é chance provável. Por exemplo, o que é provável de acontecer? Um dia todo mundo cedo ou tarde adoece de alguma forma. Um dia cedo ou tarde todo mundo perde o emprego de alguma forma. Um dia cedo ou tarde todo mundo tem dívidas para pagar. Um dia cedo ou tarde todo mundo se apaixona, se casa, né? Faz alguma coisa nesse sentido. Então, eu preciso fazer o quê? Solucionar. Se eu estou com medo, por exemplo, de ficar em dívidas, o que eu tenho que fazer? Criar uma forma de não me endividar ou ter o dinheiro suficiente para pagar. Se eu preciso de dinheiro suficiente para pagar, o que eu tenho que fazer para não ficar ansioso e ficar pilhado por conta de dívidas, né? Com relação a doenças, se é uma doença tratável ou não, o que eu tenho que fazer com relação a essa doença? Tem que buscar uma forma de prevenção, atividade física, remédios, alimentação saudável, consultas nos médicos regulares, exames, etc, etc. Agora, se é uma fantasia, por exemplo, nossa, eu estou com medo de não conseguir ser aprovado no concurso público. Você está estudando?
Não, então realmente você não vai não, você pode ficar com medo mesmo. Vai ficar com medo mesmo, porque você, né? Você está estudando? Tô. Está estudando certo? Tô. Está conseguindo resolver bem os exercícios? Tô. Está tirando boas notas em simulados, etc, etc? Tô. Por que você está com medo? Ah, porque eu não sei da banca. Bom, realmente, ninguém sabe da banca e tal, enfim. Mas o medo, ele é natural. Você só não precisa criar uma expectativa de que você tem que passar naquele concurso específico. Então assim, você vai pensando soluções, está lá no treino de solução de problemas, levantar várias alternativas possíveis para aquele problema que está acontecendo, e assim a gente vai conseguindo aprender a ficar menos preocupado, menos ansioso com relação à vida e com menos medo também, aprendendo a vencer essas dificuldades, vencer esses desafios, né? Então, nesse ponto, é mais ou menos assim que a gente consegue resolver essa ansiedade com relação ao futuro incerto, né? Então, o enfrentamento também é um dos recursos que eu preciso usar. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Não, seria basicamente isso. E se porventura eu dentro dessa dinâmica não conseguir, eu preciso buscar um acompanhamento. Eu preciso buscar um acompanhamento porque às vezes tem uma coisa um pouco mais profunda falando mais alto que eu preciso tratar isso aí, né? Para não ter que descontar em comida, para não ter que descontar em vícios, para quando não poder, para não ter que, enfim, buscar de outros mecanismos, né? E assim, a única solução que a gente não tem na vida é para a morte, mas para quem tem fé, até para a morte tem solução, né? Deus deu uma solução para a morte. Então, eu acho que se não encontra solução é porque está precisando pensar mais um pouco. Porque solução tem. Para tudo nessa vida tem. Só para as doenças incuráveis é que não tem como. E aí, quando não tem solução, a gente tem que caminhar na via da aceitação. Não tem o que ser feito. A gente tem que aceitar a realidade tal qual ela é, sem querer mudar. E redirecionar o foco da nossa vida. Para a gente poder interagir com aquilo que a gente pode gastar energia com ela, né? Aí a Regiane colocou um negócio legal aí, ó. O que não tem solução, solucionado está. Exatamente, é bem isso aí mesmo. Certinho, obrigado pela contribuição, né? Então é isso, pessoal. Hoje, com relação ao tema de ansiedade, com relação ao futuro incerto, é isso. Sempre tenham em mente, se o futuro que você está antecipando é um futuro real ou é um futuro imaginário. Se for real, aprenda a pensar a vida, solucionar os problemas com relação a essas coisas potenciais do futuro. Se for imaginário, tira da cabeça e bora viver, tá bom? Pessoal, é isso. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Tem alguma dúvida? Para essa semana que vem, enquanto eu vou dando uns recadinhos pequenininhos, para a semana que vem agora eu vou continuar fazendo o Gulliver Home Notícias. Vou colocando prints ali, vou escrevendo algumas coisas para vocês também. Sobre dicas básicas de saúde mental, de qualidade de vida, sobre estresse, notícias importantes também, para vocês ficarem antenados com relação a tudo isso, tá? E depois, deixa eu ver aqui qual vai ser o tema da live de semana que vem. Cadê? Ah, gostei desse aqui, ó. Eu acho que não, esse aqui eu acho que eu já fiz. Não sei se eu já fiz da zona de conforto. Ansiedade com relação ao futuro incerto, zona de conforto, enfim. Eu acho que semana que vem teve uma pessoa que me pediu, eu tô devendo esse vídeo tem muito tempo mesmo. Para semana que vem eu vou fazer um vídeo sobre luto, tá? Como vencer o luto, né? Enfim, como viver o luto, como vencer a morte de um ente querido, alguma coisa assim, tá bom? Hoje a live foi mais curtinha porque o tema é um pouco tranquilo de se falar. Eu fui bem no ponto principal mesmo, tá? E aí, com relação à semana que vem, eu vou falar bastante sobre luto, né? Vou falar sobre como vencer o luto, o processo do luto, de perda de ente querido e tudo mais. E se vocês forem tendo algumas outras dúvidas, vão me deixando por direct, alguma coisa assim, que a gente vai conversando, tá bom? Hoje foi bem mais tranquilo.
O meu objetivo também não era passar muitas técnicas para poder lidar com a ansiedade não, viu gente? Porque isso aí é uma coisa que envolve intervenção psicológica, tá bom? Isso aí é bom, a gente não tem como resolver isso numa live não. É bom buscar um tratamento, buscar um acompanhamento se a gente está num processo de ansiedade mais exacerbada, mas não está tendo controle, tá? E mais uma vez, se querem saber um pouco mais sobre ansiedade, tem um vídeo bastante detalhado para não ter que ficar repetindo tudo lá no meu canal do YouTube que está no comentário fixado aí, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Semana que vem estamos aí firmes e fortes de novo com essa luminosidade nota 5, segundo Aldeci, para a gente falar sobre luto, tá? Um abraço, pessoal. Até mais.